Bom dia, senhoras e senhores, membros da banca. Meu nome é Fábio Henrique. Estou aqui para apresentar a defesa da minha monografia, cujo tema é Gestão do Conhecimento, a nova ferramenta organizacional. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, em artigos científicos, livros, trabalhos publicados e revistas especializadas em gestão do conhecimento, em um período de um ano, cujo principal objetivo foi analisar a importância do incentivo à formação dos profissionais. Observando o panorama histórico, percebe-se que a gestão do conhecimento é tão antiga quanto o homem, pois já nos primórdios da humanidade, o homem das cavernas descrevia por meio de desenhos na parede de suas moradias algumas imagens do seu cotidiano. E ao longo do tempo, a gestão do conhecimento vem evoluindo. Na Grécia Antiga, os artesãos já se especializavam na confecção de um utensílio específico, sempre atendendo às necessidades e exigências do cliente. É conhecido um exemplo bem mais recente da nossa história, que resultou na primeira Revolução Industrial, onde as primeiras indústrias surgiram e, com isso, aumentou a exigência de um maior grau de qualificação dos trabalhadores, com a finalidade de operarem as linhas de produção em massa. E com o fenômeno da globalização em ascensão, a gestão do conhecimento passou a ser uma possível solução para a falta de mão de obra especializada. Com a exigência de profissionalização dos empregados cada vez maior, as empresas estão assumindo tal responsabilidade para si. Devido a isso, as organizações iniciaram estudos a respeito dos meios de treinamento, com a finalidade de aperfeiçoar de maneira contínua seu público interno. Nesses estudos, levou-se em consideração fatores como a motivação do ser humano para aprender algo novo e sua capacidade de criar ou inovar no ambiente de trabalho. O estudo nos revelou ainda que o homem, com suas limitações e qualidades, podem ser comparados a uma complexa empresa, por conseguinte, uma organização de sucesso. O holandês Aard Geus deu o pontapé inicial desse pensamento, afirmando que as empresas devem ser tratadas como organismos vivos, pois são semelhantes ao homem. Nessa mesma época, houve a quebra de ideais já consolidados e outros ganharam relevância, como a valorização do potencial do intelecto emocional das pessoas, que passou a ser visto como vantagem competitiva. E a organização mudou o foco, que antes era de apenas gerar lucro, para gerar também conhecimento. A matriz de DMBAC, formada a partir dos pilares informação, conhecimento, experiência e intuição, compõe os ativos intelectuais fundamentais que permitem às organizações atingir uma competitividade contínua. O primeiro pilar é a informação, que, quando de posse do indivíduo, deve ser compartilhado com outros indivíduos da organização, para a criação de um novo conhecimento. A segunda condição compete ao próprio conhecimento, que, segundo Michael Polanyi,
é distribuído em dois tipos diferentes, o tácito e o explícito. O conhecimento tácito é aquele internalizado ao longo da vida, a partir de experiências pessoais, e é difícil de ser formalizado, mensurado ou mesmo explicado. Já o conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e compartilhado na forma de dados, e de fácil propagação para outros indivíduos, de maneira formal, lúdica e sistemática. Por exemplo, numa sala de aula. O terceiro pilar é a experiência, que é dividida entre dois estágios, o método e a disciplina. Este último estágio é considerado o mais complexo, por se tratar de mudança de comportamento do indivíduo. Já o método é a condição ou a forma escolhida para a transferência do conhecimento. E o último pilar é a intuição, ou conceito Ba, cujo conceito vem da filosofia japonesa, que significa a formação de um ambiente para a criação do conhecimento. A intuição destaca a interação como um precursor necessário para o desenvolvimento do saber humano, pois a troca de informações é de fundamental importância para os grupos de indivíduos. Acredita-se que o conhecimento pode ser quantificado e medido por meio de um balanceado de indicadores não financeiros, que juntamente com os indicadores financeiros possam também medir o desempenho de outros aspectos importantes da organização, tais como satisfação dos clientes, pesquisas, inovações e, é claro, o conhecimento. Voltando a falar no método, que, como dissemos antes, é oriundo da experiência. O método não se trata apenas da forma escolhida para a transferência do conhecimento. O método também é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, e vice-versa. Isso só é possível através da matriz SES, a qual foi construída pelo Rikujiro Nonaka. Essa matriz é formada pelos pilares socialização, externalização, combinação e internalização, que juntos formam os 4 modos de conversão do saber. A socialização, que é o primeiro pilar da matriz SES, visa compartilhar e criar conhecimento tácito através da experiência direta. Como exemplos, podemos citar o compartilhamento de algo simples, como uma receita de bolo entre mãe e filha, por exemplo. A externalização, que é o segundo pilar da matriz SES, visa articular o conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. Como, por exemplo, podemos citar a aplicação do método de caso. Para quem não sabe, o método de caso são casos empresariais que o administrador tem que buscar
meios de solucionar aquela questão. Através de sua experiência. A combinação é a sistematização e a aplicação do conhecimento explícito e a informação. Por exemplo, numa sala de aula, quando o professor passa uma prova, uma avaliação, faz uma avaliação do aluno. E o último pilar é a internalização, que consiste em aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática, como, por exemplo, o aprendizado e a normalização de trabalhos acadêmicos, através da prática adquirida com o tempo. Dentro do processo de educação do ser humano, sabemos que a motivação é o que move o indivíduo em direção ao aprendizado e à criação do conhecimento. A motivação, segundo Maslow e Moscovici, é subdividida em motivação de deficiência e motivação de crescimento. Respectivamente, a primeira se trata da carência do indivíduo, como, por exemplo, amizade, o amor, a intimidade sexual, que só pode ser supridas por outras pessoas. Já a motivação de crescimento é a evolução interna da pessoa, mensurada a partir do desenvolvimento de habilidades e competências. Maslow classificou as necessidades humanas em 5 categorias. São elas as necessidades fisiológicas, como, por exemplo, o simples ato de respirar, de comer ou mesmo de dormir. As necessidades de segurança, que, como o próprio nome já diz, são inerentes à segurança do indivíduo, como, por exemplo, a sua estabilidade financeira, a pessoa ter um bom emprego e ter segurança familiar. As necessidades afetivos sociais, que são aquelas, como dito antes, são as mesmas que só podem ser supridas por outras pessoas, como a amizade, o amor e a intimidade sexual. As necessidades de estima, que são muito parecidas com as necessidades de crescimento, que, por exemplo, a pessoa sente-se digno, respeitado por si e pelos outros, e principalmente com prestígio. E as necessidades de autorrealização, que incluem a realização por exemplo, quando você conclui um trabalho, uma monografia, por exemplo, você se sente autorrealizado. As organizações têm um papel fundamental na criação e na aquisição de conhecimento pelos indivíduos que nela trabalham. Até aqui falamos em conversão da ciência do conhecimento.
e, principalmente, discorremos sobre suas características fundamentais. Porém, o funcionamento dessa erudição na empresa se dá em 5 níveis educacionais. Comecemos com a intenção, que é o primeiro nível educacional, e é definido como a aspiração de uma organização às suas metas. A intenção é frequentemente expressa por padrões organizacionais ou visões que podem servir para avaliar e justificar o conhecimento criado. A segunda condição para promover a espiral do conhecimento é a autonomia proporcionada a todos os membros de uma organização, que devem agir de forma autônoma, conforme as circunstâncias. Essa liberdade ofertada pela empresa, além de ampliar a chance de introduzir oportunidades inesperadas, como, por exemplo, um cliente potencial, ou mesmo o aparecimento de novos concorrentes. Traz consigo também um aumento da possibilidade de os indivíduos se automotivarem para criar novo conhecimento. A terceira fase consiste na flutuação e no caos criativo, que estimulam a interação entre as organizações e o ambiente externo. O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma crise real, por exemplo, um rápido declínio de desempenho devido às mudanças nas necessidades do mercado. A penúltima fase é a redundância, que nesse caso trata-se da existência de informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da organização e traz como principal característica o compartilhamento de informações redundantes, que promove a troca de conhecimento tácito, pois os indivíduos conseguem sentir o que os outros estão tentando expressar. E a última categoria é a variedade de requisitos, pois os membros da organização podem enfrentar muitas situações se possuírem múltiplas habilidades, que podem ser aprimoradas através da combinação de informações de uma forma diferente, flexível, rápida e do acesso a informações em todos os níveis gerenciais. A empresa necessita lidar com a ambiguidade da economia do saber. O paradoxo era algo a ser eliminado da sociedade industrial. A mudança para a sociedade do conhecimento elevou o paradoxo de algo a ser eliminado e evitado para algo a ser aceito e cultivado. As contradições, as inconsistências, os dilemas e as posições não são alheios ao conhecimento, pois o conhecimento em si é formado por
componentes dicotômicos e aparentemente opostos, isto é, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Outra vertente do conhecimento é a inteligência competitiva organizacional, que, segundo Valentino, é um processo interno à organização que visa criar um conjunto de estratégias para inovar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos do conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão. O processo de inteligência competitiva organizacional alimenta a inovação no ambiente corporativo, assim como a inovação alimenta o processo de inteligência competitiva organizacional. Portanto, existe uma troca dos dois sentidos, ou seja, essa dinâmica é muito produtiva para a organização. A comunicação informacional também deve ser objeto de atenção do processo de inteligência competitiva, pois é por meio dele que as informações e o conhecimento circulam no ambiente corporativo. A gestão da informação é fundamental para a inteligência competitiva, pois trabalha os fluxos formais do ambiente interno e externo à organização, ou seja, trabalha no âmbito do conhecimento explícito.